Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Chegou a hora da gente entender um pouco sobre a língua, o quanto que a língua se relaciona com disfunção de ATM, o quanto que a língua se relaciona com a dor do seu paciente. Você que está aí, que está chegando agora, começa a observar principalmente o que eu quero que você entenda. Antes de qualquer coisa, nós temos dentro do processo o osso temporal. Esse osso temporal, ele está na base da articulação temporomandibular. Esse osso, ele tem conexão direta com a função da ATM. E o que é que isso representa? É que toda e qualquer relação do temporal com outras estruturas podem levar a comprometimento. E uma das estruturas capazes de sofrer disfunções e de gerar sobrecargas para a região da ATM é exatamente quando a gente tem disfunções em língua. Língua é uma das áreas do corpo que afetam bastante a função do sistema estomatognático. E partindo desse processo, você tem que entender que nós temos a mandíbula e dentro dessa mandíbula, dessa região, nós temos categoricamente, nesse ponto e já de outra cor aqui, nós temos o assoalho da boca. E esse assoalho da boca, conectando com o mento, ele vai estar aqui repousando músculos associados com a língua. Olha. E esse assoalho da boca, ele conecta diretamente com a língua. E a língua passa a compor a região da boca com a sua ráfia. Esse entendimento, essa perspectiva que eu quero desde já trazer para você. Língua com seus músculos intrínsecos e ATM. O quanto isso pode gerar de disfunção. O quanto isso pode estar na base dos seus problemas que encontram no dia a dia do consultório do seu paciente e você não consegue resolver. Então, o que você confunde? Confunde categoricamente que a língua só tem relação com a fonação, só tem relação com a deglutição. E na verdade não é só isso. A língua ela tem um papel proprioceptivo, a língua ela tem um papel harmonizador, a língua ela tem um papel de reequilibrar tensões, inclusive na função dos posicionamento dos dentes, onde o músculo bucinador de um lado e a língua da parte interna gera uma tensão de equilíbrio entre esses dentes. E quando você não consegue perceber, quando você não consegue entrar nesse processo, quando você não consegue viajar nessas relações, fica extremamente difícil. Talvez você tenha disfunção de língua, talvez o seu paciente, muitos dos seus pacientes tenha disfunção de língua e você não consegue perceber, avaliar. Só para você ter uma noção, teve uma vez que eu fui fazer uma prática, uma dinâmica durante uma live, uma aula como essa, e eu pedi algumas perspectivas para quem estava participando. E quando eu pedi movimentos de língua, essas pessoas começaram a verificar que existia a alteração do posicionamento da ATM, do movimento da mandíbula. E aí eu quero fazer com você. Quem quer uma dinâmica aí, fala, eu quero uma dinâmica. Comenta aí. Porque é justamente isso que eu quero trazer para você. Essa dinâmica que eu quero trazer para você. Essa perspectiva. Presta muita atenção. Nós temos a língua e seus músculos intrínsecos. E esse posicionamento da língua vai determinar, de fato, aquilo que você faz com a sua mandíbula. Presta muita atenção. Fica posicionado normal.
E a partir desse posicionamento normal, você vai abrir e fechar a boca algumas vezes. Perceba a fluidez do movimento de abrir e fechar a boca. Agora, eu quero que você coloque a sua língua empurrando os incisivos superiores. Incisivo superior. Você empurra a língua para cima e para frente. Empurra assim, ó. Agora, empurrando, mantendo a língua, você vai abrir e fechar a boca. Então, você vai, ó, manter a língua e abrir e fechar a boca. Ou seja, já começa a ter interferência no movimento mandibular. Já começa a ter aferências relacionadas com a mandíbula que atrapalha o movimento da mandíbula. E se a gente mudar essa perspectiva da língua, você vai ver que já tem outro problema. Quando você muda isso, coloca a língua no lugar de ser para frente e para cima, coloca para cima e para trás. Lá atrás no céu da boca. Vai lá. E agora tenta abrir a boca mantendo esse contato. Tenta encostar os dentes na hora que você fechar a boca. Veja o quanto isso já gera de dificuldade. Diante dessa perspectiva de dificuldade, pode ser isso que está atrapalhando a abertura da boca do seu paciente. Quando o paciente chega até você e diz, estou com dificuldade de abrir a boca, estou com tensões que limitam a abertura da minha boca. Mas presta atenção em outro ponto, em outro posicionamento da língua, onde você pode ter a língua mais embaixo, a língua mais baixa. Quando a língua está mais baixa, você mantém ela no assoalho agora, essa terceira dinâmica, e agora tenta abrir e fechar, tocar os dentes. Muito mais fácil quando a língua está mais embaixo. O movimento, a dinâmica de abertura e fechamento da boca se torna mais fácil. Ou seja, a partir de uma disfunção de língua, de uma tensão, de um mau posicionamento da língua, eu vou interferir diretamente no movimento de abertura e fechamento da minha boca. Quando você começa a entender isso, você começa a valorizar, você começa a entender o quanto que a língua deve ser bem avaliada, o quanto que a língua deve fazer parte do seu arsenal terapêutico. E qual é o grande erro dentro desse processo? É que você nunca teve acesso a esse tipo de conhecimento. Por você nunca ter acesso a esse tipo de conhecimento, você nunca consegue avaliar o seu paciente da forma que é para avaliar. Você nunca consegue fazer com que o seu paciente seja avaliado integralmente. E se o problema de abertura e fechamento da boca estiver relacionado com isso? Só para você ter noção, eu não tive aula de língua na faculdade. Você teve aula de língua na faculdade? Você teve essa relação, essa compreensão do que a língua pode afetar os seus pacientes? Comenta aí. É justamente sobre isso. Como você vai querer ter um alto nível, como você vai querer ter um grande resultado se você nem tem acesso a esse tipo de conhecimento? E por isso que eu estou fazendo essa live, esse conteúdo extra, essa live especial para trazer para você essa perspectiva. E aí, se você está gostando, primeira coisa, aperta o like aí, mete o dedo no coraçãozinho, a galera do YouTube, do Facebook, ó, coraçãozinho e no joinha, e aproveita para também compartilhar com os seus amigos. Tem uma setinha aqui embaixo e você compartilha, seleciona 5 amigos e compartilha aí para que mais e mais pessoas consigam chegar nesse nível. E o que é que você precisa dentro desse processo? Você precisa entender as conexões da língua. E dentro dessas conexões com a língua, você precisa entender alguns músculos, algumas estruturas. A língua, ela tem inervação que parte dessa região posterior, daqui. Aqui existe o occipital, que se articula com o temporal.
Aqui existe o parietal, que se articula junto com o esfenoide. Olha só. E aqui, nessa internamente, possui a porção interna, onde nós temos o forame magno. Esse forame magno é exatamente isso daqui, ó. Eu tenho o occipital, ó. E aqui o forame magno. Uma vista de cima, um corte transversal e você está olhando de cima. Aqui nós temos o canal de quem? Do hipoglosso, o 12º par de nervo craniano. Esse é um dos nervos responsáveis por movimentos associados com língua, com músculos intrínsecos da língua, com associações funcionais dessa língua. E o que é que eu quero trazer de perspectiva? É que se você não tiver acesso a conhecimento sobre como o occipital em disfunção, como a relação do canal vai afetar diretamente a inervação da língua, o tônus, o movimento, a dinâmica, a sua posição de repouso. Lembra que a gente fez uma dinâmica aqui de abertura e fechamento da boca? A partir de uma tensão diferente, você tem de forma clara. Você tem um comprometimento claro. Você tem uma disfunção clara da abertura e fechamento da boca. Mas vem aqui comigo para você saber como é possível você gerar tantos benefícios. E aí eu vou fazer outra dinâmica para você entender. Quem quer dinâmica, bota aí. Eu quero uma dinâmica. Qual a dinâmica que eu quero que você faça? É que você abra e movimente a língua. Se abra, bote a língua para fora e direcione para um lado com a força máxima. Para o outro lado. Sabe o que você vai perceber? Que um lado é mais difícil do que o outro. Quem aí tem mais dificuldade de um lado do que do outro? Fala aí para mim. Comenta. Eu tenho dificuldade mais de um lado do que do outro. É mais difícil colocar a língua para a direita. É mais difícil colocar a língua para a esquerda. Quando você tem dificuldade de colocar a língua para a esquerda, é porque os feixes de língua, de músculos à direita, estão resistindo a esse alongamento. E quando resiste a esse alongamento, gera travamento. E se essa resistência estiver relacionada com o ramo direito de bloqueio do hipoglosso, como você vai condicionar essa avaliação? Como você vai progredir? Trabalhar a língua, o exercício da língua por si só para melhorar o tônus, como a gente faz com o bíceps, de forma errada também? Ou você vai procurar investigar, avaliar de forma correta o occipital, avaliar de forma correta a relação do occipital com quem? Quem é que está aqui junto com o occipital descendo? Olha, coluna cervical. O quanto que essa coluna cervical está interferindo nisso? O quanto que essa coluna cervical está afetando a saída do hipoglosso na base occipital e que está gerando essa resistência da língua para a esquerda? É sobre isso. É sobre você entender que enquanto você não tiver acesso a conhecimento, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Enquanto você não tiver acesso à clareza de raciocínio clínico, de construção de raciocínio clínico, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E o que você precisa entender mais para gerar benefícios ao seu paciente? Você precisa, nada mais nada menos, entender que a língua possui músculos como o palatoglosso, que vem se articular com a região de palato, aqui em cima.
aqui em cima, em maxila. Em maxila. Ok? Palatoglosso. Nós temos também músculos como o estiloglosso, que vem aqui no temporal, ó. Mas além disso, nós temos músculos que vão se associar com o osso. Nós temos músculos específicos que vão condicionar aqui, ó, no osso hioide. E aí nós temos o ioglosso do hioide para a língua. E dentro desse processo a gente ainda tem o genioglosso. Porém, essas estruturas, principalmente de língua, assoalho pélvico e conexões com o hioide, elas apresentam uma relação de cadeia muscular, de funcionalidade, de harmonia. Ou seja, se eu tenho uma tensão aqui, é uma tensão que chega a limitar o movimento da minha língua. Quem quer outra dinâmica? Fala aí, outra dinâmica. Eu quero uma dinâmica. É exatamente sobre isso agora. Ó, coloca a tua mão aqui no tórax e tensiona para baixo. Agora que tu tensionar, mantém e vai tentar elevar a cabeça. Opa, tensão. Mantém. Agora tenta levar a língua para cima. Opa, compromete. Agora tira essa mão e tenta levar a cabeça. Mais fácil. Agora tenta elevar a língua. Mais fácil. Ou seja, existe uma cadeia muscular que conecta língua, que conecta hioide, que conecta tronco. E a partir daí, você começa a juntar um problema que vem de crânio, um problema local de língua, com uma disfunção torácica. E agora, Randy, o que é que eu encontro, o que é que eu faço? Caraca, o que é que eu trago para o meu paciente? Você simplesmente vai precisar de um passo a passo para entender onde está a causa verdadeira do problema do seu paciente. Onde está a disfunção verdadeira para você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar sua agenda. Porque resultado gera resultado. Quando você entra nessa compreensão, nessa construção do raciocínio clínico, nervo craniano, língua, temporal, temporal, se o temporal está sendo comprometido, a inervação associada com ele vai estar também sendo comprometida. E a função dessa estrutura pode afetar diretamente esse temporal. E além disso, pode ir muito mais além. Eu só falei uma parte. A gente tem aqui o digástrico posterior que segue para o temporal. A gente tem aqui o digástrico anterior. E pasmem, fibras como estiloioide posteriores aqui nessa região é de nervo facial. Sétimo par de nervo craniano, ou seja, nós temos interferências via cadeia muscular de língua e assoalho pélvico pelo nervo facial. Nós temos interferência como miloioide pelo nervo trigêmeo, que é inervado pelo trigêmeo, como o digástrico anterior, também inervado pelo trigêmeo. Então, quando você começa a perceber que existem formas de você contextualizar a disfunção do seu paciente com um problema de crânio, com um problema de tórax, com um problema de cervical, você começa a ver, caraca, por isso que eu não tinha resultado. Por isso que você não tem resultado, porque você entende que a ATM é só a articulação temporomandibular e disco. Quem pensa um pouco mais ainda relaciona com a cervical para ir um pouco mais. Porém, muita atenção à língua, muita atenção à movimentação da língua.
Muita atenção de como essa língua vai estar posicionada. Porque como eu fiz a dinâmica no início, eu tenho uma dinâmica clara, que se eu tenho uma dificuldade de movimentação da minha língua para a esquerda, as fibras da direita que estão em comprometimento. Se as fibras da direita estão em comprometimento, elas estão por comprometimento funcional ou neurofisiológico. Porque se for neurofisiológico, você tem que vir para cá, para a base occipital, avaliar o hipoglosso, o 12º par de nervo craniano, que é responsável pela inervação de língua. Caraca, começa a ficar claro, começa a dar clareza. E é por isso que você vê, muitas vezes, alunos meus dizendo, é muito fácil, muito mais fácil, eu tenho orgulho de ser elite da ATM. Por quê? O mundo abre de possibilidades e passa a ter acesso a esse conhecimento. E se tiver aí aluno assistindo, coloca aí, orgulho de ser elite da ATM, coloca aí para eu ver se tem alguém, algum aluno que tem orgulho, e fala aí se não é verdade isso. Obviamente, é uma explosão de raciocínio clínico para você entender que a articulação temporomandibular não é apenas o conjunto músculo mastigatório e ATM. Músculo mastigatório e disco. Não é só isso. Isso é a ponta do iceberg, é a disfunção mecânica que o corpo traz para você para lhe alertar. É o sinal vermelho. É o sinal vermelho que está ali te bombardeando, dizendo, por favor, tem um problema, tem um problema. Mas para você entender onde está esse sinal vermelho, você precisa construir todo esse processo. Você precisa construir. E dentro dessa perspectiva, o que é que a língua junto com a ATM pode interferir tanto, né? O que no dia a dia pode representar essa alteração de língua. E aí você já pode ver pacientes com alteração de fala, você pode ver pacientes com alteração de deglutição. Como você vai buscar isso, perceber isso? Pacientes que vêm falando, trazendo disfunções associadas. E é dentro desse processo de entendimento, de integração clínica, que eu quero que você comece a dar passos para acelerar os resultados. Para se tornar conhecido, realizado. Entenda uma coisa, quando você foi escolhido, quando Deus colocou a mão na sua cabeça e disse, meu filho, vá lá cuidar das pessoas, vá lá me ajudar a tirar o sofrimento das pessoas, você tem uma missão clara de pegar esse seu talento, esse seu dom e desmembrar e trabalhar. E qual é a melhor forma de trabalhar um talento? Investindo e recebendo conhecimentos em relação a isso. Quando você investe e acumula conhecimentos com foco em ativar esse seu talento, esse seu dom de cuidar das pessoas, você traz uma perspectiva clara de desenvolvimento, de resultado, de capacitação. É sobre isso, é sobre você entender essa perspectiva. E aí, o que mais dentro de um processo você precisa entender essa relação da língua com o corpo. E aí eu vou trazer um entendimento mais amplo para você, tá? Um entendimento mais amplo aqui, para você construir. Que é a relação da língua com todo o corpo, com cadeias musculares. Com cadeias musculares. E é da seguinte forma que eu quero te trazer isso. Presta muita atenção. Você tem aqui o occipital. Occipital, forame magno. Você tem cervical, torácica, lombar. Na tórax lombar tem o diafragma. Esse diafragma sobe, forma o gradil costal. E nós temos um osso flutuante aqui, o ióide. Dentro dessa perspectiva, o que é que traz aqui? Nós temos
dentro do crânio e aqui fora a relação com a ATM. E aí você tem, ó, processo mastoide, temporal. E presta muita atenção, porque agora você vai começar a perceber exatamente a relação. Quando eu trago a mandíbula aqui, que eu coloco a língua nessa região, ó, eu conecto meu ióide com a língua, com o crânio, com o tórax e com o restante do corpo. Como assim, Randy? Você vai ter aqui, ó, o ióide que se conecta através dos infra-ióideos, externo-ióideo, homo-ióideo, aqui ó, para a cintura escapular, da omoplata para a escápula. Você tem os escalenos que vêm para as vértebras cervicais a partir da primeira costela. E essas estruturas, quando conectam ao gradil costal, elas têm relação direta com ligamentos e estruturas intratorácicas. Ligamentos como esternopericárdio, ligamentos como vértebro-pericárdio, que se conecta formando o que a gente chama uma porção do tendão central. Um tendão que conecta essas estruturas com, a partir daqui agora, com a língua. E a língua, através da sua ráfide, a língua, através das suas musculaturas posteriores para o temporal, para o palato, conecta imediatamente com as estruturas suboccipitais. A fáscia retroesofágica se conecta por vias membranosas com a língua. E aí a língua se conecta com os músculos posteriores, com a estrutura central, o movimento da mandíbula e, claramente, com toda a cadeia muscular posterior. Existe um tendão central conectado com a língua que afeta a ATM, que altera a postura e que afeta o posicionamento de cabeça e pescoço. Caraca! Então, você precisa entender minimamente isso para perceber o quanto que a alteração da ATM vai alterar o posicionamento da minha cabeça e pescoço. O quanto que a alteração da minha língua vai alterar o posicionamento da cabeça e pescoço. O quanto que esses desequilíbrios de cintura escapular e tórax vai levar você a interferir em todo o sistema miofacial. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu não quero que você cometa erros por falta de conhecimento. Eu fico extremamente triste quando eu sei que existem profissionais que têm consciência da falha deles, da limitação deles e que não buscam conhecimento e que não buscam se diferenciar, oferecer um serviço melhor aos seus pacientes. Me dá uma vergonha alheia receber pacientes com 30, 20, 40 sessões de fisioterapia, com tratamento de botox há muito tempo, com reposicionamento oclusal e que não melhoram, porque não há uma construção de raciocínio clínico que envolva crânio, que envolva maxila, que envolva mandíbula, língua. É por isso que quando você se torna um expert em ATM, quando você recebe, tem acesso a esse nível de conhecimento, os resultados são tão rápidos. Não é mágica como o Wilson falou na segunda-feira. Uma live que a gente comentou. Não é mágica, é conhecimento. Ele até fala, é raciocínio clínico. É sobre como você entender as estruturas. Como você lê o corpo. Como você lê essa perspectiva. Como você entender, de fato, a funcionalidade, a integração. E dessa forma, você consegue não tratar a ATM
localmente. Você começa a entender que o estalido pode ser por uma tensão de supraioide. Você começa a entender que o estalido pode ser um problema associado com o occipital, com a inervação de supraioides. Então, quando você entra nesse mundo, você começa a viajar dentro de um processo lógico, dentro de um processo de entendimento, dentro de um processo de clareza sobre aquilo que você deve fazer, sobre aquilo que você deve construir, sobre aquilo que tem conexão direta. Então, o que é que, pelo amor de Deus, você precisa saber? Língua, conexão com mandíbula. Língua altera o movimento de mandíbula. Língua se conecta com o temporal. Língua se conecta com maxila. Língua interfere o movimento e aí o equilíbrio do sistema estomatognático, porque o sistema estomatognático tem conexão direta com a abertura e fechamento da boca. Então, quando a gente trouxe essa perspectiva que quando você coloca a língua para cima, empurra o palato e tenta abrir e fechar a boca, e você começa a perceber que é totalmente diferente quando você baixa a língua e tenta abrir e fechar a boca. Ora, a limitação do meu paciente de abertura e fechamento pode estar associado com a língua, com a abertura e fechamento da língua. É sobre isso. É sobre você construir, atingir um raciocínio clínico. Então, ATM, língua, estão mutuamente conectadas através da mandíbula, do temporal e com o corpo através dos músculos hioideus. E essa composição vai trazer você para uma construção de raciocínio clínico para eliminar de forma rápida, consistente, a dor do seu paciente. É para você, de fato, integrar, conhecer e não mais a cometer erros absurdos nesse processo. Por isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão e lhe conduzir para essa perspectiva, para esse processo.